Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e, bom, as duas notícias que eu vou trazer agora são notícias velhas? São, mas essas notícias são apenas para reforçar o vídeo anterior que eu gravei, onde eu dizia que o PT, representado pelas falas de Dilma e Lula de alguns anos atrás, que continuam com esses pensamentos, eles simplesmente querem copiar o modelo chinês de lidar com a população aqui para o Brasil. E como eu falei para vocês no vídeo anterior, um desses meios é o controle. Como é que eles controlam? Bom, eu falei pra vocês que tem reportagens na internet que não compram, que corroboram com as minhas palavras. Eles controlam o dinheiro que o povo gasta, e eu acho que você já deve ter visto algum tempo atrás também, que inclusive na China, não sei se ainda é, mas pelo menos era proibido aos casais terem mais do que um filho. Sim, era proibido aos casais terem mais do que um filho. Ok, eu sei que a China é um país do tamanho de um ovo e lá a população é gigantesca. Mas ainda assim, proibir a população de ter filhos. Enfim, vamos ver como é essa reportagem. Apesar de velha. Mas que parece muito atual, porque olha. Quanto mais eu vejo coisas sobre o PT, mais eu imagino o Brasil no fundo do povo. Aliás, não vai existir mais nem Brasil, né? Daqui a uns 100 anos isso é. Se Jesus não voltar antes, né? Eu espero que ele volte antes que acabe com tudo isso, né? Porque olha. Ai, meu Jesus. Dilma diz que China é uma luz contra a decadência ocidental. Agora essa reportagem aqui rasgando elogios a Dilma. Chega a dar um lance de vômito. Dilma Rousseff, essa grande democrata, rasgou elogios a um modelo chinês de sociedade durante um daqueles debates em que todo mundo concorda. Todo mundo de esquerda, é claro, né? Aliás, os lambibotas do Lula, né? Foi nessa segunda 22, ou seja, isso aconteceu em 2021 desse relato aqui. No lançamento de um livro que louva a China como sociedade do século XXI, relata a Folha. A China representa uma luz nessa situação de absoluta decadência e escuridão que é atravessada pelas sociedades ocidentais, declarou o petista. Não se pode deixar de admirar um país que sai do feudalismo, do mais brutal controle colonialista. Ela doia colônias, né? Deve odiar imperadores também, reis, né? Para se tornar a segunda maior economia do mundo e a primeira em paridade de poder de compra. Engraçado que ela não menciona o trabalho escravo, né? Porque é feito tudo da parte de trabalho escravo isso aqui, né? Ela esqueceu desse detalhe, né? A Dilmanta, ela tem um sério problema de amnésia. Não posso ainda! A própria Folha lembra que a China é um regime de partido único, em que não há democracia ou respeito à liberdade de expressão. Além da perseguição sistemática a minorias como uigures, nada disso foi mencionado no debate. Afinal, democracia é um detalhe, só um mínimo detalhe, né? O que é democracia perto de pessoas escravizadas? O quê? O quê? O que é democracia perto de pessoas que são perseguidas? Democracia não é nada. Assim como Lula insiste que o principal problema de Cuba é o embargo dos Estados Unidos, e não uma ditadura que já dura mais de 60 anos. E ele continua nisso, inclusive. Dilma culpa o preconceito do Ocidente contra o Partido Comunista Chinês. Tá certíssimo. Tá, concordo super com ela, né? Concordo super. A todo. Opa, tem. Essa porcaria aqui. Agora eu consegui. Há toda uma gama de preconceito e sujeito oculto no caso do desenvolvimento da China, pelo menos da perspectiva dos países ocidentais. Temos que entender a relação entre o partido e os instrumentos de Estado da superação de pobreza. Eu deveria mostrar pra vocês o vídeo de um cara chamado Estevão pelo Mundo, que ele esteve algumas vezes na China, se não me engano. Vocês iam ver a verdade que até os petistas fazem questão de esconder. O PT, antigo amigo de regimes opressores na China, em Cuba, na Nicarágua e na Venezuela, continua achando que a ditadura só é ruim quando é do tipo que Jair Bolsonaro gosta. Esse pessoal do antagonista. São tão palhacinhos. E agora vamos ver que Lula também elogiou o seu amiguinho, líder do PCC chinês, Partido Comunista da China. Lula elogia a Partido Comunista Chinês, países deveriam aprender. Pois é, né? Que de fato a China é um país avançado tecnologicamente, isso é fato. Só que se existem essas coisas é porque tudo é feito à base de trabalho escravo.
Vocês sabem, né? Acho que eu não. Apesar de ter sussurrado, acho que vocês entenderam, né? Pois é. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a existência do PCC, Partido Comunista Chinês, faz com que a China tenha poder em um governo forte. É, um governo que ameaça as pessoas, né? Tá certinho. Segundo o petista, a competência chinesa incomoda outros países desenvolvidos como os Estados Unidos. Aham. O PCC completa 100 anos na quinta-feira, 1º de julho de 2021. Faz uma pesquisa aí agora para ver os países que as pessoas mais procuram para morar, se são os Estados Unidos ou se são a China. Pessoas tanto da parte oriental como da parte ocidental. Faça uma pesquisa e descubra se as pessoas pesquisam, aliás, não só os Estados Unidos, né, mas partidos, países que têm uma economia livre, né, onde as pessoas têm liberdade. Não só os Estados Unidos, mas países que também as pessoas são livres. Pesquise aí se as pessoas mais procuram Estados Unidos ou países que são livres ou a China para morar. A China é capaz de lutar contra o coronavírus tão rapidamente porque tem um partido político forte e um governo forte. Então, essa matéria aqui, inclusive, da época da pandemia. Porque o governo tem controle e poder de comando. O Brasil não tem isso, nem outros países. Declarou em entrevista ao jornal chinês. Ele só falou do Brasil porque não era presidente na época, né? Por isso. Lula afirmou que a China estabeleceu um modelo de desenvolvimento para o mundo inteiro. Ele disse esperar que os países aprendam com o exemplo chinês. Eu posso depois talvez aqui mostrar pra vocês que... Não sei se foi durante a época da pandemia, que eu vi um vídeo no Instagram que ele me fez chorar. Havia animais vivos, gatos e cachorros especialmente. Estavam dentro de sacos gigantescos e... Não, esses animais não estavam mortos, estavam vivos. Eu vi um vídeo onde haviam 2 sacos gigantescos com animais pequenininhos, assim, gatos e cachorros pequenininhos, assim. Estavam vivos, jogados dentro daquele saco. Eu sei que é difícil de acreditar, mas acredite, eu fiquei horrorizada quando eu vi aquilo. Eu não salvei porque eu não sabia nem como salvar vídeo naquela época, mas... eu fiquei tão horrorizada quando eu vi aquele vídeo. Detalhe, na China. Quer saber outra coisa que eu vi na China? Na época da pandemia, eu tava olhando um vídeo no Facebook. Sabe aqueles arbustos pequenininhos, onde às vezes os passarinhos se escondem no meio dos arbustos? Aquelas árvores pequenas, tipo... Desse tamanho assim, sabe? Pequenininhos. Onde às vezes os passarinhos eles se escondem, os pássaros de pequeno porte. Não que seriam que haja pássaro de grande porte, mas os passarinhos pequenininhos, assim, que a gente vê por aqui, inclusive, pra fazer ninho. Pois bem, eu vi 2 idosas passando no meio daqueles arbustos, elas simplesmente pegavam os filhotes, ainda sem pena de algumas aves, que estão nesses arbustos, simplesmente pegavam e jogavam esses filhotes na boca, mastigavam e engoliam. Isso na época da pandemia. Aí então eu vi um monte de gente falando, é por isso que essas doenças bizarras vêm da China. Olha o que eles fazem. Pois é. Que país lindo e maravilhoso é a China. Que país lindo e maravilhoso. Se precisamos cooperar com a China, devemos estabelecer uma parceria estratégica com a China. Assim como eu fiz quando era presidente. E sim, essa matéria foi feita na época em que o Bolsonaro era presidente. Se for necessário cooperar com a Rússia, cooperaremos com a Rússia. Adivinha com quem ele andou elogiando recentemente? Ele ficou entre elogiar o presidente da Ucrânia e o presidente da Rússia. Pois é, e agora tá assim de tititi com o presidente da Rússia. Coincidência, né? Estive em Xangai e Pequim. Posso dizer que o progresso do povo chinês nas últimas 2 décadas foi de tirar o fôlego. A parte tecnológica realmente é de tirar o fôlego. Agora, duvido ele mostrar o que acontece com as pessoas que são escravizadas, né? O petista afirmou que quando estava no comando do Brasil, manteve estreita relação com Hu Jintao, que governou a China de 2003 a 2013. Lula disse ter trabalhado para não mais depender dos países desenvolvidos. Então, assim, né? A China já era um país desenvolvido em 2021. Que hipocrisia do Lula, né? Trabalhar para não mais depender dos países desenvolvidos. E a China é o quê? O país subdesenvolvido? Apesar de eu não gostar do modelo China, tecnologicamente a China é um país grande e avançado. Mas só aí também. É uma pena que não tenhamos conseguido, mas ainda tenho muita confiança e esperança. Acredito que podemos fazer isso a partir de 2022, declarou. Porque estava mancomunado pra conseguir o negócio lá da eleição. Acho que você sabe o que eu tô falando, né? Pois é. Tenho boas lembranças do relacionamento que estabelecemos com a China. Embora o país seja o maior parceiro comercial do Brasil, na verdade, nosso atual governo não respeita a China e não a trata como parceira, porque o governo só vê os Estados Unidos e não China. E com razão, né? E com razão.
Não estou dizendo que temos que ter desavenças com os Estados Unidos. Devemos manter um bom relacionamento com os norte-americanos, mas quero manter o relacionamento com a China. Também quero manter o relacionamento com a Rússia, com a Nigéria, Angola, África do Sul e Malásia. Bom, a Rússia, estamos vendo o que está acontecendo com a Rússia hoje. E a Nigéria, bom, é um país onde a escravidão tá também lá. Quase tá chegando no céu também, inclusive, né? Que fala de Angola também, né? Da África do Sul, né? Enfim. O ex-presidente disse. Quem dera, meu Deus. Disse, muito interessado na China. Quero me manter em contato com o Partido Comunista. Bom, enfim, aqui já ficou bem claro que ele é bastante. Tipo, os olhos dele brilham, né? Quando fala da China. Basicamente é isso. E então, meus caros seguidores, o que você acha dessas matérias? Eu sei que são matérias antigas, mas é só pra reforçar o que eu tava dizendo no vídeo anterior. Do quanto eles. Seus olhinhos brilham ao falar da China e da maneira como os chineses tratam a população. Enfim. O que você achar disso? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários. Não se esqueça, curte esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, inscreva-se no canal caso não seja inscrito e ative as notificações para receber mais vídeos como esse. Obrigado por você ver esse vídeo até o fim. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Que Deus tenha piedade do Ocidente, do Brasil e do resto do mundo, né? Porque, olha, a esquerda no poder tá um caos, né? É só ver como é que tá a Europa, que a maioria dos países europeus tem como líder pessoas de esquerda, e é só ver que os muçulmanos radicais estão tomando de conta de tudo lá. Então, se algum dia eu quis visitar a maioria dos países da Europa, eu perdi essa vontade. Graças a Deus. Caso vocês aceitem ou queiram ajudar o canal financeiramente, vou deixar aqui na descrição uma conta corrente minha, uma chave Pix. Desde já eu agradeço qualquer ajuda recebida.